Você acha que a pessoa tem que estar sempre investida em ações? Né, pra ter que estar sempre com um pedaço ali em ações, ou por ver, ou tipo, não, ela fica em ações mais defensivas e tudo mais, sempre tem ação que dá pra você deixar a sua carteira ali, ou não, você quer zerar ações e ir pra renda fixa em alguns momentos? Acho que tem que zerar, por incrível que pareça. Eu acho que eu sou a pessoa com maior credibilidade pra falar isso, porque eu tenho o estímulo contrário pra falar isso, né? Uhum. Como tocando carteira de ações, cara, se eu falar para as pessoas que elas devem zerar, eu basicamente perco todos os clientes. Mas eu realmente não acho que você tem que estar sempre alocado em ações. E eu acho que o motivo pelo qual criou-se essa lenda urbana aqui no Brasil de que você tem sim que estar sempre alocado em ações de boas empresas, blá blá blá, é porque a Bolsa de Valores aqui no Brasil é muito recente. Se você for pegar o histórico mais antigo do Ibovespa que tem disponível, você vai até 92. Ele existe tem há mais tempo que isso, mas você só encontra até 92 mais ou menos. 94 para cima, que foi depois do Plano Real, onde as coisas já estavam mais estáveis. E aí a gente acabou importando muito do conhecimento que havia sobre Bolsa de Valores americana, que é muito mais antiga. E a Bolsa de Valores americana, ela funciona como uma beleza. Primeiro, porque é a melhor economia do mundo, então, evidentemente, as empresas que fazem parte são empresas que cresceram, porque a economia como um todo cresceu. As que não cresceram acabaram saindo, não ficaram na Bolsa. E a gente importou muito desse conhecimento, das análises que eram feitas para a Bolsa Americana aqui para o Brasil, assumindo que era a mesma coisa porque era tudo Bolsa. Não é, definitivamente não é a mesma coisa. As economias são completamente diferentes. Lá nos Estados Unidos, se você sempre investir na Bolsa, você colhe um prêmio de risco, um valor a mais que você recebe por estar investindo em coisas que são arriscadas. Aqui no Brasil, esse prêmio de risco é dificílimo de você encontrar. Você tem que fazer praticamente um contorcionismo intelectual para conseguir chegar nele. Há forma de você chegar, mas elas divergem muito, formas sensatas de você chegar, científicas. Pode rodar uma regressão e tal, você consegue, mas divergem muito. Você vai achar um prêmio de 6,5%, que significa que você ganharia 6,5% acima do que você ganharia investindo em algo que não tem risco nenhum, que não é o CDI, é mais o Uhum. título americano, mas a lógica é essa. Tem outros que vão achar 5, tem outros que vão achar 4,5, tem outros que vão achar... Enfim, é uma discussão sem fim isso. O valor que eu assumo de vez em quando é 6,5%, mas eu entendo perfeitamente que não é tão simples. Não é como se você fosse investir a qualquer momento aqui na Bolsa de Valores e você fosse coletar na média ao longo dos anos esse prêmio. Não é tão trivial assim. A Bolsa de Valores aqui no Brasil é muito, muito, muito mais cíclica. A gente é muito mais sensível aos movimentos de aperto monetário e flexibilidade monetária, expansão monetária, com juros subindo, juros caindo. A gente é muito mais sensível à economia mundial, porque quando a economia mundial está quente, as commodities acabam subindo de preço e as principais empresas que a gente tem aqui no índice Bovespa acabam subindo também. Se você for comparar o índice Bovespa de 2006, que foi o dado mais antigo que eu encontrei da composição dele, com 2023, que é o dado de hoje, você vai ver que tem praticamente as mesmas empresas. É banco e empresa de commodity, basicamente isso. Antigamente ainda tinha algumas de telefonia, telemarca era gigante, agora não tem mais, mas é basicamente commodity e banco. Então são duas coisas que são muito suscetíveis, principalmente commodity, à economia mundial. O Uhum. banco é muito mais suscetível à economia local, evidentemente, mas eles acabam não fazendo um peso tão grande. Quem movimenta mais são as empresas de commodity. E então eu discordo bastante dessa ideia de que aqui no Brasil, se você investir a qualquer momento na bolsa, investir sempre, comprar boas empresas, você vai ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro. O fato é, você vai ganhar. Se você, como pessoa física, olhar lá e ver o seu número, vai ter uma rentabilidade positiva. Porém, você ganharia mais dinheiro no CDI, ou ao menos você ganharia mais dinheiro pelo risco que você está correndo. Uhum. Então, eu discordo completamente. Você deva estar sempre alocado em bolsa. Eu acho que tem momentos que você deveria reduzir ao máximo sua alocação. E o motivo pelo qual eu acho que isso não. Há tanta desinformação no mercado quanto a isso, é que tem muito conflito de interesse no mercado financeiro. Porque vai ter um gestor de fundo de investimento em ações, onde, por obrigação da regulação, ele tem que ter 67% do patrimônio, corrija se eu estiver errado, mas o clube pelo menos Sim. 67% investido em ações, e ele não pode reduzir abaixo disso. Uhum. E aí o que ele tem que fazer? Cara, não tem opção, ele vai ter que ficar comprado de ação sempre. Ou ele fecha o fundo e abre depois quando tiver, não é uma boa ideia. Então ele vai estar sempre comprado em ações. O que ele vai falar para o mercado? Que é ruim você investir em ações para perder todos os custos? Não. Aí você Vai. tem exceções raras, como por exemplo o fundo da Guepardo, que veio aqui no último podcast que a gente fez, em que os cotistas dele, boa parte do pessoal que investe lá, mais de 80%, ou é próprio sócio do fundo, ou é fundo de Institucional,
não. que não tá nem aí pro que tá acontecendo com o movimento de curto prazo. Agora, se é um fundo onde a base de cotistas é formada por pessoas físicas, por pessoas por family office, talvez, enfim, Uhum. pessoas no final, cara, ele não pode virar para elas e falar: olha, esse momento aqui é o momento de você sair completamente da bolsa e ir pro CDI. Uhum. Que é o sensato a se falar. É o que alguém com honestidade intelectual falaria. Mas ele não pode falar. Mas peraí, vamos perguntar pra Raiz. Você já conversou com um Não, gestor de fundo de investimento acho de que ação você- e o cara falou: tô pessimista, Não. mas aí. Não. Não, eu ia concordar. Não tem como você sair ali com. Você pode ver no máximo quando o momento é claramente ruim e aí você vê uma cota muito machucada, é difícil o cara tá super feliz porque o resultado tá mostrando ali uma perda acumulada. Mas você vê ali, pô, é um momento, você tem a justificativa muito pautada no ambiente mais incerto, mas é difícil o gestor te trazer um prognóstico negativo, até para uma defesa do business dele. Uhum. Uma casa focada em ações vai melhor quando você tem um mercado melhor. Então ele precisa defender, precisa motivar a sua base de cotistas. Por isso que é importante também olhar a pulverização do passivo das gestoras, como o Leandro trouxe o caso da Guepardo, olhar quanto que de institucional, quanto de patrimônio próprio é da casa, quanto que é varejo. Pega uma gestora aqui, 80% é plataforma, a volatilidade desse passivo vai ser imensa. Uma cota negativa vai fazer esvaziar aquele patrimônio do fundo. Só fala que passivo, né, pra galera. Passivo é a base de cotistas, né? Que pode ser uma instituição que aloca naquele fundo de ações, pode ser plataforma, XP, BTG, plataformas de corretora em que a pessoa física aloca diretamente. Então, é a distribuição de uma pizza de acordo com a característica de cada investidor daquele fundo. Uma gestora, como eu estava falando, que tem ali seu patrimônio dominado por plataformas, XP, BTG, Orma, Pia, entre outras, vai ter muito pessoa física que às vezes exagera movimentos, se apavora demais, vê um negócio negativo, um mês perdeu do Ibovespa, desiste do fundo. É assim que acontece, a gente monitora isso direto. E aí acaba sendo muito ruim para o business da gestora você ter essa volatilidade. Você não tem previsibilidade de receita, você não consegue garantir bônus, às vezes você não tem nem estabilidade para arcar com os custos fixos que aquela gestora tem. Legal. E até tem uma. Já respondendo a pergunta do Hugo aqui, porque o Hugo ele perguntou: poxa, será que vale a pena ainda comprar ações? Porque, pô, Ibovespa. Vou pegar no ano, sabe mais ou menos quanto que o Ibovespa subiu? Se não, eu pego aqui. 12%. 12%, né? E aí eu peguei o seguinte, pô, nesses ciclos positivos que a gente fala, né, que a gente monitora, o Ibovespa, ele subiu em média 190% nos ciclos positivos, contra uma rentabilidade média do CDI no mesmo período de aproximadamente 50%. Então, pô, a gente tá falando que o Ibovespa, nesses períodos mais positivos, rendeu quase 4 vezes mais do que o CDI, em média, rendeu 190%. Então, pô, na minha opinião, olhando o histórico, vamos olhar primeiro o histórico, né? Depois a gente fala, pô, preços das ações agora, perspectiva para as empresas brasileiras, né? Porque entra muita coisa nessa avaliação, não é só olhar o histórico e falar, opa, então beleza. Mas olhando historicamente, é isso que a gente tem, tá? Pô, uma rentabilidade média do Ibovespa em ciclos mais positivos, né? De juros mais baixos, ciclo de corte de juros, 190 contra um CDI médio de aproximadamente 50%. Então, se fosse olhar só por isso, acho que ainda teria muito espaço. Mas, Leandro, olhando precificação das ações, né? Olhando expectativa de lucro, fazendo valuation, fazendo conta, ainda tem espaço para ganhos na Bolsa Brasileira? Tem bastante.